Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit 2015. Pessoal, eu estou aqui com um problema típico, ok? Eu recebi isso aqui por e-mail faz umas 2 semanas, até o momento não tinha conseguido gravar um vídeo explicando então a relação de camadas em construção de paredes. Bom, eu já fiz uma videoaula explicando como que cria tipos e famílias de paredes, só que essa videoaula é para resolver um problema que pode acontecer aí a qualquer momento no seu projeto. Vamos entender aqui primeiro o problema. Bom, eu tenho 2 paredes, no caso, essa aqui é chamada parede externa, ok? Eu coloquei o teste aqui para demonstrar aí para vocês, aonde ela tem a camada cinza externa como se fosse um gesso, essa camada branca com o elemento substrato e esse elemento vermelho aqui como se fosse uma estrutura de tijolo, ok? Já a parede secundária, essa parede que está como interno, seria então o meu elemento de junção. Qual é o estresse? Se vocês repararem, a camada cinza aqui de gesso, acabamento, ela fez o contorno perfeito na estrutura e esse elemento aqui, ó, que seria como se fosse um substrato, ele quebrou a estrutura do tijolo e ele que interrompeu, né, ele ultrapassou para o outro limite do componente, né? Bom, isso não se deve ao material e sim pela ordem, ok, de colocação de camada. Bom, o que eu vou executar? Para resolver esse problema, eu vou clicar em cima da parede externa, ok? Clicar no editar tipo e dentro da janela editar tipo, eu vou vir aqui no grupo construção. Eu vou dar um clique no botão editar e agora sim eu vou organizar os meus elementos. Olha só. O item aqui de acabamento 1 é o primeiro, o segundo aqui ó, seria limite do núcleo, aí que mora o problema, aí mora o perigo. Se esse limite de núcleo estiver numa posição errada, a junção das suas paredes não vão ficar corretas. Bom, depois vem o substrato, que seria aquela camada de areia, cimento. Depois tem novamente a estrutura, que é o tijolo, e o substrato 2 e o acabamento 1. É importante todas essas sequências de acabamento 1, substrato, a ordem aqui de importância e os materiais seriam o mesmo da parede interna, ok? Eu já vou demonstrar depois a estrutura dela. Para resolver isso, então o que eu vou fazer? Ó, limite de núcleo, ele tem que casar entre o acabamento e o substrato. Então, clico aqui no meu elemento limite de núcleo número 4, e eu vou clicar no botão abaixo, até ele ficar entre os 2 elementos. Já o limite de núcleo, ele tem que estar entre a estrutura e o substrato, porque na parte externa da casa eu não vou fazer nenhuma junção. Agora, já em relação ao acabamento e o substrato, ele tem que ficar com esse meu componente junto, ok? Todos os itens de cobertura marcados, ok? E eu clico no ok. Quando eu volto, ele vai apresentar a janela de propriedades, eu aplico e finalizo com OK, e automaticamente a minha parede já está consertada, ok? Repetindo, esse elemento branco aqui é o mesmo da parede, ok, externa. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, ó, editar tipo, editar, acabamento 1, gesso, substrato 2, concreto, faixa de areia, acabamento 1, gesso. Então, é correspondente à estrutura superior. Outro problema é que quando você cria a parede, normalmente é criada com a estrutura na parte central. Deixa eu colocar aqui para cima. Ó. Então, acabamento, substrato, legal. Depois, estrutura, passa um núcleo, substrato e acabamento. Vai acontecer o erro desse elemento aqui, ó, ele não juntar, ele vai acabar aqui criando como se fosse uma linha, né, de separação. E isso no detalhamento fica estranho, fica feio. Então a melhor recomendação que eu faço para vocês é clicar na parede, editar e deixar ele entre os 2 limites aqui, ó, entre o substrato e o acabamento, ok? Bom, professor, e se eu tivesse deixado naquele modelo anterior, aqui para cima e esse elemento aqui para cima? Eu vou voltar ao problema aqui, eu vou colocar esse limite para cima aqui do núcleo, ok? Pronto, ele ultrapassou. Professor, mas você pode resolver isso criando essa mesma parede que está como externa aqui dentro da casa. Infelizmente eu não vou poder fazer isso, porque ó, quando eu clico na parede, pego aqui ó, a mesma parede externa, clico num ponto e puxo, o acabamento não casa, ele acaba aqui virando aqui ó, como se fosse uma estrutura onde eu não consigo fazer o acabamento perfeito, ele cria uma massa de cimento. Então, nesse caso, é a mesma situação, clico na parede, editar, passo o limite do item 4 para a posição 6
e o limite do item 2 para o item número 3. Configuro clicando no OK e aperto OK mais uma vez. O seu componente foi corrigido. Repare então que tanto aquela parede interna que já estava configurada, quanto essa parede externa que ela fez a junção, ficou correta, ok? Bom pessoal, é uma videoaula rápida, mas que vai trazer muita facilidade no seu dia a dia. Não está com o casamento perfeito entre as paredes? Abram o editar tipo, ok? Configurem as ordens das camadas em relação ao acabamento, se vai fazer junção ou não, e aí você vai aplicando na sua construção. Galera, recado dessa videoaula, se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha, ajudem a divulgar esse material, pessoal. Assim eu vou trazer muito mais vídeos para vocês, beleza? Quero deixar meu forte abraço, muito obrigado e fui!